Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise visual por aqui. Hoje a gente tem uma daquelas missões super bacanas, dissecar, passo a passo, um caso prático de direito civil que, olha, costuma dar muito nó na cabeça de muita gente. A nossa ideia aqui não é ficar só lendo o texto da lei, tá? Nós vamos entender a engrenagem, o motorzinho jurídico por trás do problema, de um jeito bem claro e prático. Então, vamos lá, acompanhem comigo essa linha de raciocínio. Bom, vamos mergulhar direto no drama do Mário. Imagina a cena. O Mário foi lá, investiu, comprou uma sala comercial na planta. Tudo lindo. Só que, depois de assinar a promessa de compra e venda, veio aquele balde de água fria. Ele descobriu que a incorporadora simplesmente tinha pegado todas as unidades do prédio e dado como garantia para o banco financiar a obra. E é aqui, prestem bem atenção nesse detalhe, que a coisa complica. O imóvel foi alienado fiduciariamente. Esse é o X da questão. O grande debate que a gente vai resolver hoje é o seguinte: será que aquela famosíssima súmula 308 do STJ, que fala especificamente de hipoteca, consegue salvar a pele do Mário nessa história? Para a gente entender bem o que está acontecendo, primeiro precisamos olhar para a origem dessa regra. A súmula 308 do STJ tem uma intenção, assim, muito nobre. Historicamente, ela nasceu para proteger o comprador de boa-fé. Sabe aquela pessoa que passa anos pagando o imóvel, suando a camisa, e no fim corre o risco de perder tudo porque a construtora deu um calote no banco? Pois é, a súmula 308 veio para dizer o seguinte: opa, peraí, a hipoteca feita entre a construtora e o banco não atinge o comprador final. O banco que se vire para cobrar a construtora de outro jeito. É uma proteção fantástica, não é verdade? Mas aí vem a pergunta de ouro. A gente pode pegar essa regra que está ali escrita com todas as letras hipoteca e aplicar por analogia para alienação fiduciária? Vamos ver. É agora que a gente vira a chave. A solução de todo esse mistério tem em fazer uma separação quase cirúrgica desses dois institutos. Dá uma olhada aqui. De um lado, a gente tem a hipoteca. Quando uma construtora hipoteca um imóvel, ela continua sendo a dona do pedaço. Entende? O imóvel ganha só tipo um carimbo de garantia. Como a construtora ainda é a dona, faz todo sentido a súmula proteger o bem caso ele seja vendido. Mas aí a gente olha para o outro lado. A alienação fiduciária. E, gente, a lógica aqui muda da água para o vinho. Na alienação fiduciária, a construtora pega e transfere a propriedade resolúvel lá para o banco. O banco passa a ser o dono da situação. A construtora só fica ali com uma expectativa, uma esperança de ter o bem de volta quando terminar de pagar a dívida. É muito diferente. Com essa baita diferença na cabeça, fica muito fácil derrubar a primeira alternativa. A alternativa A diz que a súmula 308 seria aplicável analogicamente à alienação fiduciária. Gente, isso é um erro conceitual gravíssimo. Pensa comigo. Se na alienação fiduciária quem manda, quem é o dono do imóvel é o banco, a construtora não pode simplesmente sair vendendo uma coisa que não é dela sem pedir permissão para o verdadeiro proprietário. O STJ já deixou isso muito pacificado. Não dá de jeito nenhum para aplicar a súmula 308 por analogia nesse caso. A natureza das duas garantias não tem nada a ver uma com a outra. Então, já podemos riscar essa alternativa sem dó. Agora prestem bem atenção nas alternativas C, D e E. Elas são o exemplo perfeito daquelas famosas pegadinhas jurídicas. O que elas fazem? Todas elas batem na mesma tecla furada de que a súmula seria aplicável analogicamente. Mas para tentar convencer a gente, elas jogam os termos bonitos e super atuais, tipo novo marco legal das garantias ou sistema financeiro imobiliário. Uma isca perfeita, né? Só que não. Todas essas opções estão redondamente enganadas. Essa inaplicabilidade não depende de data de contrato. Não importa se o financiamento é SFH ou SFI ou se tem lei nova na praça. O coração do problema não é quando aconteceu, mas sim o que aconteceu. É a essência do direito de propriedade. Só para não deixar passar em branco essas atualizações que o pessoal tanto fala, a Lei 14.711 de 2023, o tal do novo Marco Legal das Garantias, trouxe de fato inovações fantásticas para o sistema. Melhorou a execução extrajudicial, regulamentou os agentes de garantia, mas, e isso é crucial que a gente entenda, essa lei não mudou em absolutamente nada a jurisprudência de pedra do Superior Tribunal de Justiça sobre a súmula 308. O STJ continua firme como uma rocha, dizendo: não se aplica essa súmula à alienação fiduciária. E ponto. E por quê? Porque a base de tudo, que é a transferência da propriedade resolúvel para o banco, continua existindo inabalada. E com isso, a gente chega no clímax da nossa análise e na resposta definitiva para o drama do Mário. A alternativa correta, que é a que a gente tem que marcar com gosto, é a letra B. O enunciado da súmula 308 é mesmo inaplicável por analogia, e não importa nenhuma outra condição. A lógica é simples e implacável. Se a construtora não é a dona da unidade lá na alienação fiduciária, ela não tem o poder mágico de transferir um domínio pleno e esvaziar a garantia do banco credor. Quem compra o imóvel alienado fiduciariamente sem o banco saber ou concordar, infelizmente assume os riscos do negócio sozinho.
Não dá para pedir socorro para uma súmula que foi desenhada sob medida para as regras da hipoteca. É, de fato, uma inaplicabilidade absoluta. Bom, para a gente fechar esse raciocínio com chave de ouro e não esquecer mais, vamos repassar os pontos cruciais. Primeiro de tudo, falou em súmula 308, estamos falando estritamente de proteção em hipotecas. Segundo, na alienação fiduciária, a propriedade resolúvel vai diretamente para as mãos do banco. A construtora deixa de ser a dona plena. E terceiro, exatamente por causa dessa diferença gigantesca na natureza jurídica, a gente não pode aplicar a regra por analogia. Os tribunais rechaçam isso completamente. Então, a gente termina por aqui com uma provocação para levar para a vida. Entender como o instituto jurídico realmente funciona por dentro é 1 milhão de vezes mais valioso do que só decorar a lei fria. Afinal, se a essência da coisa muda, faz algum sentido tentar forçar velhas regras em novas realidades? Pensem nisso. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.